Olá pessoal, seja bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Pedro Ana Júnior e hoje o tema da nossa videoaula é sobre compliance e a lei anticorrupção, né? O que que é compliance e qual a relação que ela tem com a lei anticorrupção. E é importante para quem milita com o direito empresarial, que atende empresas, saberem da importância dessa figura do compliance, por que que ela hoje está muito em voga, né? Que as empresas fazem e exige muito, né? Somente dos advogados para poder serem contratados, tem que passar por compliance para poder ter aprovação de contratação, porque a questão, a responsabilidade hoje que as pessoas jurídicas têm em relação com esse tema é bastante grande, ainda mais por força da lei anticorrupção. Então, é importante a gente fazer um pequeno histórico sobre isso, né? A questão da corrupção ficou muito presente na década de 70 nos Estados Unidos, que lá se criou a lei anticorrupção. Em 92 nós tivemos no Brasil, quando o Collor foi eleito, a questão dos marajás, escândalos da corrupção, que ficou muito, esse assunto ganhou destaque. Aí temos questões de escândalos internacionais que chamaram muita atenção, né? A questão da Enron, a quebra da Enron, a questão da WorldCom, a questão do McDonald's, que houve risco de imagem muito grande dessas empresas, porque teve questões envolvendo corrupção de funcionários, corrupção, né, de agentes públicos, então isso acabou ganhando força, né, nos debates, e no Brasil teve muita força com a questão da Lava Jato, aquelas operações famosas, né, Operação Lava Jato, Dilúvio, do Malaface, Antiquário, Dragão, Grajaú, Proteína, Papel Fantasma e outras coisas mais. E por força de todos esses escândalos envolvendo corrupção, envolvendo agentes públicos de empresas, corrompendo, ou seja, dando favorecimento ativo ou passivo para esses agentes públicos, que se criou em 2013 a Lei Anticorrupção, a Lei 12.486 de 2013, que foi posteriormente regulamentado por um decreto de 2015, e esse decreto foi revogado pelo decreto 11.129 de 2022, que é o mais atual. Tá? Então, o que que é compliance, o que que é estar em conformidade, né? O que é estar em conformidade na empresa? Então, o termo compliance tem origem no verbo inglês, né, to comply, que significa agir de acordo com uma regra, uma instrução interna, um comando, um pedido, ou seja, estar em compliance, estar em conformidade com leis e regulamentos externos e internos. Portanto, manter a empresa em conformidade significa atender aos normativos dos órgãos reguladores, né? Tem que seguir o que está na lei, tem que seguir o que os órgãos reguladores determinam e tem que seguir também as normas internas da empresa. Então, isso, se a gente pensar bem, é uma coisa que não precisava nem uma questão moral, né, que as empresas têm que ter, quem trabalha em empresa tem que ter, mas a gente sabe que tem casos e casos, tem países que a questão do jeitinho da corrupção acaba sendo uma questão cultural que o sistema é feito para que isso ocorra, que a empresa não dê certo, que ela tem que procurar meios alternativos para poder sobreviver, e a gente sabe que uma sociedade adequada isso não seria nem cogitado de fazer, mas infelizmente sabe que isso acaba acontecendo. Estar em conformidade com as exigências regulatórias, normas e políticas internas implica diretamente na longevidade da instituição, porque hoje a gente tem muito essa questão da preocupação das empresas com risco de imagem, de escândalo, né? Então, uma empresa que, por exemplo, contrata e o fornecedor usa mão de obra escrava, mão de obra infantil, isso causa sérios problemas de risco de imagem da empresa. Então, hoje a gente sabe que a internet julga, condena e executa, né, as pessoas, as empresas. Então, há uma preocupação muito grande em relação a isso. Então, o compliance ajuda a minimizar esses impactos. Então, seguir as regras de compliance que uma empresa tem que adotar, isso minimizaria esse tipo de impacto. Qual que é a importância do compliance, né? Conceito de compliance visa gerar valor ao negócio e assegurar a sobrevivência da empresa, que eu falei para vocês anteriormente. Então, uma atitude inadequada, né, um escândalo envolvendo uma empresa, isso pode comprometer muito a sua imagem e pode fazer com que o seu cliente, consumidor, não adquira aquele produto. Então, por exemplo, se eu sei que aquele produto foi
fabricado usando mão de obra infantil, mão de obra escrava, eu acabo não comprando, eu acabo não aceitando. Ou se ela vem de um ato ilícito ou de algum tipo de problema, muitas pessoas deixam de comprar e isso compromete a continuidade da empresa, né? Isso é uma preocupação muito grande que as empresas têm em relação a isso. Então, tem que pesar muito e o compliance tenta evitar isso. Essa prática surge dos grandes impactos financeiros, cuidado dos fatores como a ausência de orientações normativas, não ter regra clara, não ter regra manual de conduta dentro da empresa, do que pode se fazer, do que não pode fazer, até qual limite eu posso seguir. Então, se isso ficar bem claro, o funcionário não vai extrapolar aquilo, não vai agir inadequadamente. Então, o compliance ajuda a evitar esse tipo de problema. Desalinhamento da empresa com as legislações aplicáveis. Então, o compliance tenta evitar isso, tenta fazer com que a empresa não saia do rumo e caminhe por caminhos obscuros que possam comprometer a sua continuidade. É o caso que a gente vê das empreiteiras, né, que para poder fechar uma obra pública acabavam pagando comissões, propinas para agentes públicos para ter o seu contrato aprovado. Então, isso não é uma conduta adequada, então isso iria contra as regras da compliance. Faltas de ferramentas preventivas adequadas, né? Ou seja, não ter um canal de denúncia, não ter um comitê de compliance para poder fazer a averiguação e poder fazer isso. Falhas na gestão de processos também, pode gerar esse problema de compliance, e operações sem um estruturado sistema de informação. Então, isso pode gerar problemas e pode fazer com que a imagem da empresa, a continuidade, pode ser comprometida, né? E aqui no Brasil, a gente tem essa questão do jeitinho brasileiro, que é um problema cultural, e o compliance justamente tenta evitar esse tipo de coisa, né? Então, aqui tu pega até essa charge, que se a gente pensar bem, no passado era muito comum, não tinha problema, né? Por exemplo, desviar verba da segurança pública, emitir notas fiscais frias, não é que não tinha problema, né? Acaba se tornando uma coisa que não era tão problemática assim, mas a gente sabe que é errado. Eu recebi um por fora para deixar entrar celular e armas na cadeia, sabe que isso hoje existe. Mandei matar policiais incendiários ônibus e eu votei no primeiro da fila. Então, são condutas que o brasileiro tem e o compliance justamente tenta fazer com que isso não continue ou não corra para não comprometer a imagem da empresa, porque se isso cair no escândalo, a empresa pode ser comprometida. Aqui é uma outra chart que eu achei interessante também trazer para reforçar essa questão. A pessoa está manifestando sobre corrupção e só que estaciona no local proibido e oferece um caixinha, uma propina para o policial para não ser multado. Então, é uma hipocrisia a pessoa agir dessa maneira. A gente sabe que tem gente que faz isso, que vende, que é correta, 100% correta, só que quer dar o seu jeitinho, né? Porque para ele isso não se aplica só para os demais, né? E a gente sabe que isso é uma questão muito séria hoje com as redes sociais, né? E, né, para reforçar a questão do problema cultural, é essa questão que a gente vê, pessoas jogando lata de refrigerante na rua, do carro, jogando bituca de cigarro na rua, né? É uma questão de educação, né? A questão da pessoa querer faltar no trabalho e comprar um atestado médico, né? Ou a família quer viajar e aí para o filho poder faltar na escola, arruma um atestado médico e já está ensinando errado para o seu filho que cidadão ele vai ser no futuro, então isso é um problema sério. Ou, que é muito comum também, né? Você está na fila, no seu lugar, e chega uma pessoa, né, quer furar o seu lugar, só porque conhece alguém ali na fila, e você acaba, por causa de sendo prejudicada por essa pessoa. Se a pessoa tivesse um mínimo de educação, ela ia para o fim da fila, não ia se aproveitar, né, da sua relação de amizade para poder furar a fila, né? E isso é um problema sério que a gente tem, não só no Brasil, mas em alguns locais aí, em alguns países que parece que é normal, você sabe que não é, tá? E quem pode trabalhar no compliance, quem é a pessoa responsável pelo compliance? Precisa ser advogado? Muita gente acha que nós tem que ser advogado. Não precisa. Não precisa ser advogado, não precisa ser auditor, não precisa ser nada especificamente. Ele precisa ser uma pessoa que tenha uma visão clara da gestão de riscos,
que entende a mente humana, que move as pessoas, porque quem cumpre as leis são pessoas e não empresas. Então, a empresa, ela tem uma responsabilidade pela lei de corrupção, mas quem vai praticar aquele ato é uma pessoa física. E essa pessoa física vai ter seus motivos, seja eles corretos ou não, então tem que entender por que que ela está fazendo aquilo. Então, a pessoa que vai trabalhar com compliance tem que ter esse tipo de sensibilidade, né? E ele não pode querer ser dono do mundo, policial da empresa, né? Não um órgão corregedor que vai estar lá atrás do erro para poder cumprir. Não, ele vai investigar, ele faz denúncias, vai investigar eventuais problemas que a empresa está é, fazendo, aquela conduta que pode eventualmente comprometer a sua imagem, né? Para o compliance, tem que ter alguns parâmetros para que ele possa dar certo. Então, primeiro, tem que ter um compromisso da alta direção, porque não adianta nada querer estabelecer o compliance só para inglês ver, sendo que a alta direção não dá o exemplo, ela não segue, é, não dá apoio e suporte para que o departamento realmente tenha a sua função. Tem que ter um treinamento regular de funcionários, porque empresas que têm grande rotatividade ou os funcionários estão muito tempo, é importante você, de tempos em tempos, fazer esse treinamento para lembrar a questão dos valores, a questão dos parâmetros de compliance. É importante a empresa ter um código de conduta para que, quando houver uma contratação, o funcionário tenha acesso a isso, leia e saiba eventuais punições que ele possa ter se ele praticar determinada conduta e o que que a empresa pode fazer ou não pode fazer. Lógico, o código de conduta ele não vai prever 100% dos casos, né? Mas ele vai ajudar o funcionário a saber até que ponto ele pode ir, né? Tem que ter um sistema de denúncias ou fraudes, né, para que isso possa ser efetivo. Normalmente tem que ser de maneira anônima, para que não haja perseguição por aquele funcionário, para que ele não seja punido pelo fato de estar denunciando uma coisa que está sendo feita de maneira incorreta. E às vezes ele pode denunciar e aquilo não ir para frente, então, justamente para proteger as partes envolvidas. Tem que ter uma avaliação periódica dos riscos, né, das práticas e condutas da empresa e tem que ter manutenção dos controles internos, de maneira para que evite que a empresa possa ser pega de surpresa por falta de fiscalização, falta de acompanhamento do que a empresa está fazendo, tá? E agora a gente vai falar da lei anticorrupção, que é a lei 12.846 de 2013, né? Que ela veio e ela tem reflexos das empresas, né? E por força daqueles escândalos que eu comentei com vocês, Lava Jato, Dilúvio, McDonald's, né? Outras coisas mais, né? Então, as empresas ficaram muito preocupadas, com a questão de contratação, hoje, mas o advogado, qual é o impacto que você tem, né? Para você poder ser contratado por uma grande empresa, você tem que passar pelo compliance. Então, a empresa vai fazer uma avaliação, uma análise, né, pesquisa do histórico do prestador de serviço e para poder contratar ou não, né? Então, isso vem muito com a questão da Lava Jato, vem muito com a questão das Zelotes também, né? Que as empresas ganharam corpo nesse tipo de procedimento. Então, qual que é o objetivo da Lei 12.841 de 2013? Ela tem um alcance direto da agente corretor, ou seja, que é a pessoa jurídica, não é pessoa física, ele vai impactar mais a pessoa jurídica, por isso que a lei anticorrupção foi criada. Ele alcança o patrimônio da empresa, então ela vai sentir no seu patrimônio, nos seus bens de direito, o impacto se ela praticou algum tipo de corrupção. Ela pode ser feita tanto pela via administrativa quanto pela via judicial. Então, pode ter um processo administrativo instaurado ou pode ter um processo judicial instaurado para poder verificar essa questão e ver a responsabilidade da empresa por corromper algum agente público, independente de culpa ou dolo, é uma responsabilização objetiva, é bom colocar. É diferente da pessoa física subjetiva, que a gente está falando mais de responsabilização objetiva. E sanções realmente eficazes. É o poder inibitório, preventivo e dissuasório. Então, qual que é o objetivo? É justamente inibir que as empresas pratiquem esse tipo de conduta contra agentes públicos para obter algum tipo de vantagem, seja direta ou indireta.
né? A lei cria um instrumento poderoso de prevenção da corrupção, estimula a integridade corporativa das empresas pelo sistema de atenuantes, né? Que valoriza programas de compliance. Então, ter o compliance, isso estimula a empresa não corromper. Então, esse estimula a que ela não viole a lei anticorrupção. E ela tem um atenuante caso a empresa seja acusada e tenha algum processo contra ela, se ela tiver regras de compliance, né, isso ajuda a atenuar a sua sanção. Facilitação da investigação dos delitos pela colaboração da empresa via acordo de leniência. Então, a Lei 12.846 de 2013, ela tem a figura do acordo de leniência e o acordo de leniência acaba facilitando a investigação, porque há uma cooperação por parte da pessoa jurídica em ajudar na investigação, enfrenta a corrupção transacional, ou seja, tanto no país como no exterior, e o cumprimento de compromissos internacionais do país perante a ONU, CDE e OEA. Então, a lei foi criada por força desse compromisso que o Brasil firmou com esses órgãos internacionais, né? Ah, qual que é o objeto da lei? Qual é o conteúdo da Lei 12.846 de 2013? Então, a lei dispõe sobre responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pelo prática de atos contra a administração pública, estrangeira e nacional, ainda que cometidas no exterior. Então, esse é o objetivo da lei, né? Quais são as penas aplicáveis caso uma pessoa jurídica seja objeto de processo administrativo ou judicial da lei anticorrupção, artigo 6º? Ela vai ser aplicada uma multa de 0,1% a 20% do seu faturamento bruto no último exercício anterior da declaração do processo, excluído os respectivos tributos, então é o faturamento bruto dela, e ela pode ser é, dosimétrica, ou seja, ela pode ter um grau de escala, né? Ou de 6 a 60 milhões, se não for possível utilizar o critério do faturamento. Então, o parâmetro é esse. Então, cabe a quem está fa- fazendo o processo administrativo judicial aplicar a multa de acordo com os atenuantes que forem verificados naquilo ou agravantes, né? Nunca será inferior à vantagem oferida, se possível a sua estimação. Então, por exemplo, a empresa ofereceu R$ 100.000 de propina para aquele agente público. Então, essa multa não pode ser inferior a R$ 100.000. Então, que a lei acaba colocando. Se ela não for possível estimativa, então vai nessa questão de 1 a 20% do faturamento, mínimo de 6 mil a 60 milhões de reais. E essa multa, né, que vai ser aplicada sobre a pessoa jurídica, ela é passiva de inscrição em dívida ativa e execução fiscal. Então, ela vai seguir o procedimento da execução fiscal tributária, né? Então, é o que prevê a legislação, a lei anticorrupção. E aí, nós temos além da questão pecuniária, temos as multas apenas aplicadas pela administração. Então, além de você sentir no bolso, né, que atinge o patrimônio, temos a questão da publicidade daquela decisão condenatória. Então, ela vai ser publicada em meio de comunicação de grande circulação, na área de prática da infração, de atuação da pessoa jurídica, ou na sua foto é publicada na circulação nacional a expensas da pessoa jurídica. Então, vai ser por diário oficial, vai ser bem divulgado a condenação dessa pessoa jurídica que, né, acaba arranhando a imagem dessa empresa. Ela pode ser também fixada por edital, no local público, prazo de 30 dias, no próprio estabelecimento, o local de sua atividade, e também vai ser divulgada, né, na internet essa condenação. Então, acaba tendo reflexos de imagem que a empresa vai sofrer se ela for condenada pela lei anticorrupção. E a questão do compliance, ela é uma, ter a empresa ter compliance é uma atenuante na questão da aplicação dessas sanções, seja elas pecuniárias ou não. O artigo 7º, ela prevê no seu inciso 8º, né, que será considerada como atenuante, né, da aplicação da sanção, a existência de mecanismo e procedimento interno de integridade, auditoria incentiva, denúncia de irregularidade, e aplicação efetiva de código de ética e de conduta da pessoa jurídica. Para ter compliance, isso ajuda a atenuar a eventual aplicação dessa pena pecuniária e demais sanções que a lei anticorrupção determina. Então, por isso que as empresas hoje
criaram, estabeleceram as regras de compliance, porque, né, como é a pessoa física que pratica isso, em nome da pessoa jurídica, a pessoa jurídica, se ela criou esse tipo de conduta, ela acaba dizendo, ó, tem uma regra aqui, só que não foi seguida, então eu não posso ser responsabilizado pela má conduta do meu funcionário. Então, se é verdade que eu demiti ele, ele foi punido, então isso tem que ser aplicado como atenuante, faz sentido, né? E se isso for para a esfera judicial, qual que é as sanções que a empresa vai ter? Tá no artigo 19. Perdimento dos bens ou direitos e valores, né? Caso ela não consiga pagar a multa, ela vai ter bens arrestados ou penhorados. Suspensão ou interdição parcial pode ser limitada ao estabelecimento, local, produto ou serviço. Então, você vê que penas não são leves, são pesadas, pode até fechar o estabelecimento, interditar. Então, isso é péssimo, né? Porque se isso vai para a mídia, né, a empresa fica com problemas de recuperação dessa imagem, há possibilidade de dissolução compulsória, ou seja, eu posso dissolver aquela empresa, extinguir aquela empresa, e proibição de receber incentivos, subsídios, empréstimos do poder público. Eu não posso participar mais de concorrência pública. Então, vamos imaginar uma empresa que participa de grandes obras públicas. Se ela for condenada, ela não vai poder mais fazer essa contratação. Por isso que muitos empreiteiros acabaram fazendo acordo de leniência justamente para não ter o seu risco de comprometimento de atividade ocorrer, né? E o desenvolvimento e implementação da efetiva estrutura interna do compliance é feito através de que maneira? Através de código de conduta, código de ética, política anticorrupção, controles internos. Esses são instrumentos que a empresa pode ter para poder ter um compliance adequado para sua evitar esses problemas. Auditoria, ter uma auditoria externa, gestão de risco, principalmente de terceiro, que tem uma empresa contratada para poder gerir risco caso ocorrer. Então, quais são as condutas que tem que ter com a imprensa, se vai ter que fazer nota pública, se vai ter que dar uma entrevista para poder esclarecer aquele fato, demitir funcionário, outras coisas mais. Nada detalhado quando da aquisição da empresa. Então, quando eu vou fazer a aquisição de negócios, fazer uma due diligence para poder verificar se realmente existe alguma coisa que possa comprometer a minha. Treinamento de funcionários é importante. Ter profissionais especializados à frente do compliance, que sejam treinados para poder agir de maneira adequada, ter canais de denúncias, ter gestão de documentos para poder fazer uma auditoria e analisar, e pegar e ver os problemas, ter procedimentos investigatórios para poder verificar se aquela denúncia é adequada ou não, se ela é procedente ou não, porque isso pode ocorrer por uma má intenção daquele funcionário que ele quer mais prejudicar alguém e até a própria empresa, por ele não estar satisfeito. Ter comitês com altos executivos para poder ter poder de gestão, diretores, né, gestores, para poder isso de fato acabar acontecendo, porque ele não pode ser um órgão simplesmente para inglês ver, que foi criado só para dizer que tem, só que ele não tem autonomia nenhuma e não tem decisão nenhuma, e então, isso não vai servir para nada, né? Tem que aplicar sanções efetivas, então, se for descoberto que ele funcionário praticou aquela conduta, se vai ser demitido, se ele vai ter que indenizar a empresa, então isso é importante para poder é, fazer com que o compliance seja efetivo e é importante, segurança versus engessamento. Então, o compliance, ele não pode atrapalhar o desenvolvimento da empresa. Ele vem para poder ajudar a empresa, primeiro, de maneira preventiva, evitar que ela cometa determinadas condutas, que os funcionários cometam determinadas condutas, e também, se caso ocorrer, ela ter que ter procedimentos para poder agir nesse eventual problema e ter soluções para isso. Então, é importante isso para o compliance fazer. E quais algumas razões para que adotar esse compliance, né? Melhoria do nível de governança corporativa, isso aumenta e ajuda a governança corporativa da empresa. Prevenção de problemas que podem evitar empresas financeiras, multas ou outras implicações legais, aquilo que foi para vocês. Então, ter bem penhorado, ter a empresa fechada ou parcialmente fechada, ou ter que aplicar, pagar essa multa, né? Então, isso evita esse tipo de
reflexos da empresa, adequar as previsões sobre terceiros dos programas de compliance de grandes companhias para viabilizar a contratação. Então, saber quem está sendo contratado, evitar que esse contratado tome condutas inadequadas em nome da empresa e tente corromper algum agente público para poder ter algum tipo de vantagem, e isso pode respingar da empresa, então isso evita, e isso, lógico, não vai 100% proteger, mas pelo menos vai ajudar a prevenir esse tipo de problema. Adequação às normas internacionais da situação de mercado externo ou para recebimento de investimentos. Então, a empresa que tem auditoria, tem compliance, então, para os olhos de um eventual investidor ou de um eventual fornecedor externo ou cliente externo, isso acaba ajudando, porque mostra que a empresa tem seriedade, né? E aumenta a credibilidade dessa empresa. Então, por isso que é importante ter essa compliance. Então, o compliance hoje é um mecanismo muito importante para as empresas, principalmente empresas de grande porte, né? Porque isso evita determinadas condutas por parte dos seus funcionários e evita que o risco de imagem da empresa possa ocorrer, né? Então, ela tem muito a ver com a lei anticorrupção, a lei criada em 2013, por isso que é importante. Você que milita com o direito empresarial, seja tributarista, societário, entenda isso porque ajudaria a você poder ajudar a empresa. E caso você queira ser contratado, né, também pensar muito bem antes de oferecer esse tipo de serviço, tá? Então, isso que eu queria falar com vocês nessa videoaula de hoje e vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.